Os sussurros começaram de forma quase imperceptível, como um vento tímido atravessando frestas invisíveis da casa antiga. Não eram palavras claras, nem frases completas. Eram fragmentos de sons, murmúrios quebrados, respirações que pareciam carregar intenções. No início, ninguém lhes deu importância. Casas velhas sempre rangem, estalam, reclamam da passagem do tempo. Mas aqueles sons não vinham da madeira, nem do telhado, nem das paredes cansadas. Vinham de dentro. A casa ficava isolada, cercada por árvores altas e antigas, cujas raízes pareciam se entrelaçar sob o solo como veias de um corpo vivo. Durante o dia, o lugar tinha um ar melancólico, quase poético. À noite, no entanto, a escuridão assumia uma densidade diferente, como se o breu tivesse peso, como se pudesse ser tocado. A lua raramente iluminava o terreno por completo, e as sombras projetadas pelas árvores pareciam se mover mesmo quando não havia vento. Clara chegou ali buscando silêncio. Trazia consigo um luto recente, pesado demais para ser carregado entre pessoas, vozes e perguntas. Precisava de um lugar onde pudesse respirar sem ser observada, onde o tempo não exigisse explicações. A casa fora herdada de uma tia distante, uma mulher sobre a qual pouco se falava, exceto por comentários vagos e olhares que sempre desviavam rápido demais. Ainda assim, Clara aceitou a herança sem hesitar. Qualquer refúgio parecia melhor do que continuar onde estava. Nos primeiros dias, tudo foi estranhamente tranquilo. O silêncio era profundo, quase absoluto. Clara caminhava pelos cômodos amplos, tocava os móveis cobertos por lençóis brancos, abria janelas que rangiam em protesto. Havia cheiro de mofo, de madeira antiga, de coisas guardadas por tempo demais. À noite, o silêncio parecia ainda mais intenso, como se o mundo ao redor tivesse sido suspenso. Era exatamente o que ela queria. Até que os sussurros começaram. No começo, surgiam apenas quando Clara estava prestes a dormir. Um som distante, como alguém falando baixo em outro cômodo. Ela se sentava na cama, o coração acelerado, tentando identificar a origem. Caminhava pela casa com passos cautelosos, acendendo luzes, abrindo portas. Nada. Sempre nada. Voltava para o quarto convencida de que a mente cansada estava pregando peças. Mas os sussurros voltavam. Cada noite um pouco mais claros. Um pouco mais próximos. Não eram ameaçadores no início. Havia algo quase triste neles. Um lamento prolongado. Como se alguém tentasse dizer algo importante, mas não conseguisse. Clara começou a ter sonhos perturbadores. Sonhos com corredores intermináveis, portas que se fechavam sozinhas, espelhos que refletiam rostos que não eram o dela. Acordava suada, com a sensação de que não estava sozinha no quarto. Durante o dia, tentava racionalizar. Atribuía tudo ao luto, ao isolamento, ao cansaço emocional. Preparava café, lia livros, caminhava pelo terreno da casa. Ainda assim, sentia-se observada. Não com olhos, mas com uma presença difusa, espalhada pelo ar, pelas paredes, pelo chão. Certa tarde, enquanto organizava caixas antigas no sótão, encontrou um baú de madeira escura. Estava trancado, mas a fechadura cedeu com facilidade, como se tivesse esperado por aquele momento. Dentro, havia cartas amareladas, diários encadernados em couro, fotografias antigas. Em todas elas, a mesma casa aparecia, sempre com pessoas diferentes, mas com expressões semelhantes, olhares vazios, sorrisos tensos, uma sombra invisível pairando sobre cada rosto. Os diários pertenciam à tia que lhe deixará a casa. As primeiras páginas falavam de rotina, de solidão, de pequenas alegrias. Aos poucos, a escrita mudava. Tornava-se confusa, fragmentada. Havia menções a vozes, a sonhos, a uma sensação constante de ser chamada. Em uma das últimas páginas, a caligrafia estava quase ilegível, como se a mão tivesse tremido ao escrever. As paredes ouvem. O chão guarda. Eles não se foram. Eles nunca se vão. Clara fechou o diário com um arrepio percorrendo-lhe a espinha. Tentou rir de si mesma, mas o riso morreu antes de nascer. Naquela noite, os sussurros não esperaram que ela se deitasse. Começaram ao anoitecer, enquanto ela ainda estava na sala, com as luzes acesas. Dessa vez, eram vozes. Baixas, sobrepostas, como um coro desordenado.
Algumas pareciam masculinas, outras femininas, outras indefiníveis. Chamavam nomes. Às vezes, chamavam-o dela. O medo tomou forma concreta. Clara sentiu as pernas enfraquecerem, o ar faltar. Correu para o quarto. Trancou a porta, empurrou a cômoda contra ela. Sentou-se no chão, abraçando os joelhos, tentando não ouvir. Mas as vozes atravessavam a madeira, o metal, o próprio corpo. Elas falavam de coisas esquecidas, de promessas quebradas, de dores antigas, de noites semelhantes àquela. Quando o silêncio finalmente voltou, já era quase madrugada. Clara não dormiu. Ficou sentada, encarando a porta, esperando que algo, ou alguém, tentasse entrar. O dia seguinte nasceu pálido, envolto em uma névoa espessa que parecia brotar da própria terra. A partir daquele momento, a casa deixou de fingir normalidade. Portas se fechavam sozinhas. Objetos mudavam de lugar. Espelhos embaçavam sem motivo. As vozes passaram a surgir também durante o dia, sussurrando atrás dela, tão perto que chegava a sentir o calor de uma respiração inexistente. Clara tentou ir embora. Arrumou malas às pressas, colocou tudo no carro. Quando girou a chave, o motor não respondeu. Tentou de novo. Nada. O celular não tinha sinal. A estrada parecia mais longa, mais estreita, como se a floresta tivesse avançado durante a noite. O desespero começou a corroer sua sanidade. As vozes tornaram-se mais insistentes, mais claras. Contavam histórias. Histórias de pessoas que haviam passado por ali antes dela. Pessoas que também buscaram refúgio, silêncio, esquecimento. Pessoas que nunca conseguiram sair. Cada voz carregava uma memória, um medo, um último pensamento. Clara começou a perceber padrões. As vozes surgiam mais fortes perto de determinados cômodos. O porão, principalmente. Ela evitara aquele lugar desde o início. A porta ficava sempre fechada, trancada com um cadeado enferrujado. Agora, no entanto, sentia uma atração irresistível. Como se algo lá embaixo a chamasse pelo nome, com urgência. Naquela noite, os sussurros se transformaram em gritos. Não eram altos, mas carregavam um desespero tão intenso que pareciam rasgar o ar. Clara não conseguiu resistir. Pegou uma lanterna, respirou fundo e desceu as escadas estreitas do porão. O cheiro era sufocante. Terra úmida, ferrugem, algo orgânico demais. A lanterna iluminou paredes cobertas por marcas estranhas, símbolos riscados diretamente na pedra. No centro do porão, havia um círculo escurecido no chão, como se algo tivesse sido queimado ali repetidas vezes. As vozes vinham daquele ponto, sobrepostas, implorando, acusando, chorando. Quando Clara se aproximou, o chão cedeu levemente sob seus pés. Um frio intenso subiu por suas pernas. As vozes agora falavam em uníssono. Era ali que tudo convergia. A casa não era apenas uma construção. Era um receptáculo. Um lugar onde dores não resolvidas, mortes silenciosas e pactos esquecidos haviam sido depositados ao longo de décadas. Cada pessoa que ficará ali deixará um fragmento de si. Algumas à força, outras por escolha. O pior aconteceu naquela noite. As paredes começaram a vibrar. O chão tremia. As vozes tornaram-se ensurdecedoras. Clara tentou correr, mas sentiu mãos invisíveis segurando seus tornozelos, seus braços, seu peito. Não havia rostos, apenas sensações. Dor, frio, um peso esmagador. Ela gritou, mas sua voz se perdeu no coro. Memórias que não eram suas invadiram sua mente. Vidas interrompidas. Medos finais. A certeza absoluta de que ninguém ouviria. A casa exigia mais uma presença. Mais uma história para guardar. Quando o silêncio finalmente retornou, a casa voltou a parecer imóvel. O porão ficou vazio, exceto por uma lanterna caída no chão, ainda acesa, iluminando o círculo escurecido. Dias depois, a estrada voltou ao normal. O carro de Clara foi encontrado abandonado na entrada da propriedade. A casa, mais uma vez, parecia apenas velha e solitária. Quem passava por ali dizia sentir um arrepio estranho, uma sensação de estar sendo observado. À noite, quando o vento atravessa as árvores, é possível ouvir sussurros. E,
Entre eles, uma voz nova, ainda tentando se acostumar à eternidade de ser ouvida, mas nunca escutada. 3 meses se passaram desde o desaparecimento de Clara. A casa permaneceu vazia, envolta em sua aura de abandono calculado. A floresta ao redor parecia ter engrossado, as árvores inclinando-se ligeiramente em direção à propriedade, como devotos curvados diante de um altar profano. As autoridades haviam encerrado a investigação. Sem corpo, sem pistas, sem testemunhas. Apenas mais um caso arquivado, mais uma pessoa que simplesmente desapareceu. Mas a casa esperava. Ela sempre esperava. Foi então que chegou Daniel. Ele era investigador de fenômenos paranormais, embora odiasse o termo. Preferia se considerar um cético armado com equipamentos caros. Havia lido sobre a casa nos registros públicos, notado o padrão perturbador de pessoas que a haviam habitado ao longo das décadas. Proprietários que desapareciam, inquilinos que enlouqueciam, famílias que se desfaziam dentro daquelas paredes. Para ele, era apenas uma questão de encontrar a explicação racional. Vazamento de gás, infrasom, mofo tóxico. Sempre havia uma explicação. Ele não acreditava em fantasmas. Mas a casa acreditava nele. Daniel chegou ao entardecer, quando o sol morria entre as árvores com uma lentidão agônica. Trouxe consigo câmeras térmicas, gravadores de áudio, detectores de campo eletromagnético, medidores de umidade. Ciência contra superstição. Lógica contra medo. Ele montou seu equipamento metodicamente, colocando câmeras em todos os cômodos principais, exceto o porão. A porta ainda estava trancada, o cadeado coberto por uma camada fina de ferrugem fresca, como se tivesse sangrado. A primeira noite foi silenciosa. Perturbadoramente silenciosa. Daniel revisou as gravações, analisou os dados. Tudo normal. Temperatura estável. Sem anomalias eletromagnéticas. Nenhum som captado além do ocasional ranger da madeira se ajustando ao frio noturno. Ele sorriu para si mesmo, satisfeito. Mais uma lenda urbana desmascarada. Na segunda noite, os equipamentos começaram a falhar. Primeiro foi a câmera do corredor do segundo andar. A imagem congelou por exatos 3 segundos antes de voltar. Quando voltou, algo havia mudado. Uma das portas, que estava fechada, aparecia entreaberta. Daniel subiu para verificar. A porta estava fechada. Ele balançou a cabeça, anotando possível falha de software em seu caderno. Então ouviu um sussurro, tão baixo que quase se confundia com o próprio silêncio. Daniel parou no meio do corredor, prendendo a respiração. Seus instrumentos não captavam nada. O medidor eletromagnético permanecia inerte. Mas ele ouvia. Ouvia claramente agora. Não eram palavras, eram impressões. Sentimentos traduzidos em som. Tristeza convertida em frequência audível. Apenas sugestão psicológica, murmurou para si mesmo, mas sua voz soou fraca, pouco convincente. Na terceira noite, Daniel não estava mais tão certo. As câmeras agora falhavam em sequência, sempre no mesmo horário, 3 da manhã. As gravações de áudio captavam estática onde deveria haver silêncio, e dentro dessa estática, quando amplificada e filtrada, vozes emergiam. Não uma, não duas. Dezenas. Centenas, talvez. Sobrepostas, entrelaçadas, formando um coro dissonante de desespero. Ele isolou uma das vozes. Era feminina. Jovem. Dizia apenas uma coisa, repetidamente. Ele está no porão. Ele sempre esteve no porão. Daniel sentiu algo se contrair em seu peito. Não era medo, ele dizia a si mesmo. Era apenas cautela profissional. Decidiu adiar a investigação do porão. Havia outros cômodos para documentar primeiro. Mas a casa tinha outros planos. Naquela noite, acordou com o som de passos no andar de cima. Passos pesados, arrastados, como alguém caminhando com grande dificuldade. Daniel pegou sua lanterna e subiu as escadas, cada degrau protestando sob seu peso. O corredor estava vazio. As portas, todas fechadas. Mas os passos continuavam, agora vindo de dentro do quarto no fim do corredor. Ele abriu a porta lentamente. O quarto estava exatamente como ele o deixará. Vazio, exceto por uma cama antiga e um guarda-roupa de madeira escura. Mas havia algo diferente no ar. Uma densidade.
Uma presença que ocupava espaço sem ter forma. E então viu, no espelho embaçado do guarda-roupa, uma mensagem, escrita como se por dedos invisíveis deslizando sobre o vidro. Fuja enquanto pode. O sangue de Daniel gelou. Ele piscou, e a mensagem desapareceu. Mas não por completo. Havia uma marca residual, como se algo tivesse de fato tocado o espelho. Tocado com dedos que não existiam mais. Foi então que ele percebeu, estava sendo observado. Não por olhos. Não por algo visível. Mas observado com a mesma certeza que se sente um predador espreitando na escuridão. A casa estava consciente. Ela sabia que ele estava ali. E ela estava curiosa. Daniel desceu as escadas tropeçando, o coração martelando contra as costelas. Reuniu suas coisas, decidido a ir embora. Mas quando chegou à porta da frente, ela não abriu. A maçaneta girava, mas a porta permanecia selada, como se tivesse sido soldada ao batente. Ele tentou as janelas. Todas travadas. Mesmo as que ele tinha certeza de ter deixado abertas. A casa não o deixaria sair. Ainda não. Os sussurros começaram novamente, mas agora vinham de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, do chão. Vinham de dentro de sua própria cabeça. Vozes contando histórias que ele não queria ouvir. Histórias de outros que haviam tentado entender. Que haviam vindo com suas câmeras e gravadores e medidores, armados com ceticismo e ciência. Todos acabaram ficando. Daniel correu para a sala, para o lugar onde havia deixado seu equipamento principal. As telas mostravam todas as câmeras simultaneamente. E em cada uma delas, em cada cômodo da casa, havia figuras. Silhuetas translúcidas, formas humanoides que não refletiam luz mas a absorviam. Estavam paradas, todas voltadas na mesma direção. Todas olhando para ele através das câmeras. Ele desligou os monitores com mãos trêmulas. Mas no reflexo da tela escura, viu algo atrás de si. Uma sombra mais densa que as outras. Com formato quase humano, mas distorcido, alongado, como se tivesse sido esticado através de um espaço impossível. Quando se virou, não havia nada. Mas sentia. Sentia algo tão próximo que conseguia perceber sua temperatura, um frio que mordia, que queimava, que penetrava através da roupa, da pele, dos ossos. Um frio que vinha de um lugar onde a morte não era o fim, mas apenas uma mudança de estado. As luzes começaram a piscar. Primeiro lentamente, depois cada vez mais rápido, transformando a sala em um estroboscópio de horror. E a cada piscada, a sombra ficava mais próxima, mais definida, mais real. Daniel viu um rosto, ou o que um dia fora um rosto. Olhos que eram abismos, boca aberta em um grito perpétuo, pele que parecia ter sido dissolvida e reconstituída múltiplas vezes. Não era uma pessoa. Era o que sobrava quando todas as pessoas se fundiam em uma única entidade de sofrimento. Você quer entender, a coisa disse, e sua voz era o coro. Todas as vozes falando como uma só. Então venha. Venha ver onde guardamos as respostas. A porta do porão estava aberta. Daniel não lembrava de ter ouvido o cadeado se romper, nem a porta render ao abrir. Mas ali estava ela, um retângulo de escuridão absoluta, emanando um cheiro que fazia os olhos lacrimejarem e o estômago se revirar. Cheiro de terra molhada, de metal oxidado, de coisas orgânicas em decomposição avançada. Ele não queria descer. Cada instinto gritava para ele resistir, para quebrar uma janela, para fazer qualquer coisa menos descer aquelas escadas. Mas seus pés se moviam sozinhos, passo após passo, descendo para uma escuridão que parecia se adensar a cada degrau. A lanterna iluminou primeiro as paredes. Os símbolos que Clara havia visto estavam lá, mas agora Daniel conseguia compreendê-los. Não eram rabiscos aleatórios. Eram nomes. Centenas de nomes, gravados diretamente na pedra, alguns tão antigos que a rocha ao redor havia começado a se decompor. Cada nome, uma vida. Cada vida, uma adição à casa. No centro do porão, o círculo escurecido parecia pulsar com uma luz própria. Não era luz visível, mas algo que o cérebro interpretava como luminosidade. Uma radiação de pura presença maligna. E ao redor do círculo, agora ele via. Viu o que a casa realmente guardava. Não eram fantasmas. Não no sentido tradicional.
Eram consciências aprisionadas, fragmentos de almas que haviam sido absorvidos pelo lugar, digeridos lentamente ao longo de décadas ou séculos. A casa não estava assombrada. A casa estava viva. E ela se alimentava de desespero, de medo, de isolamento. Cada pessoa que morria ali, cada pessoa que desaparecia, não se ia. Ficava. Tornava-se parte da estrutura, parte da fundação. Seus medos se tornavam as sombras que dançavam nos corredores. Suas memórias se tornavam os sussurros que ecoavam à noite. Suas últimas agonias se tornavam a presença que sufocava qualquer um que tentasse habitar aquele lugar. Daniel viu Clara ali, ou o que restava dela. Uma forma pálida, semi-translúcida, presa dentro do círculo como um inseto em âmbar. Seus olhos ainda se moviam, ainda demonstravam consciência. Ela ouviu. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Apenas o movimento labial desesperado. Cova. Mas era tarde demais. O chão sob os pés de Daniel começou a ceder. Não fisicamente. Era algo mais fundamental. O próprio conceito de solidez estava se dissolvendo. Ele estava afundando, não através da terra, mas através da realidade, em direção a algo que existia abaixo das camadas convencionais da existência. As vozes explodiram em sua mente. Todas ao mesmo tempo, cada uma exigindo ser ouvida, cada uma compartilhando seus últimos momentos. Ele sentiu mortes que não eram suas. Sentiu o terror de um homem enterrado vivo no século XIX. Sentiu o desespero de uma mulher que enlouqueceu lentamente durante meses de isolamento. Sentiu a agonia de crianças que haviam se perdido na floresta e encontrado a casa, apenas para nunca mais saírem. E então, no centro de todo aquele caos, Daniel sentiu a coisa que vivia no porão. Não era uma entidade no sentido tradicional. Era mais antiga que isso. Mais primitiva. Era fome personificada. Um buraco negro emocional que havia sido atraído para aquele lugar há muito tempo, talvez quando a casa fora construída, talvez até antes. Havia se aninhado ali, criando um ponto de convergência onde o véu entre mundos era fino demais, onde as consciências podiam ser capturadas e mantidas indefinidamente. A casa era apenas o recipiente. A coisa no porão era o verdadeiro horror. Daniel tentou gritar, mas sua voz foi absorvida. Tentou se mover, mas seus músculos não respondiam. Sentiu sua consciência sendo puxada, esticada, preparada para ser integrada à coleção. Logo, ele seria apenas mais uma voz no coro. Mais um nome na parede. Mais um fragmento de terror alimentando a fome que nunca terminava. No último momento de lucidez, enquanto sua individualidade começava a se dissolver, Daniel compreendeu a verdade final. A casa nunca escolhia aleatoriamente. Ela atraía os solitários, os quebrados, os que buscavam o isolamento. Porque eram esses que ninguém procuraria. Eram esses cujos desaparecimentos seriam lamentados por poucos e esquecidos por muitos. A casa era eficiente em sua crueldade. Selecionava cuidadosamente cada vítima. Viu o que a casa realmente guardava. Não eram fantasmas. Não no sentido tradicional. Eram consciências aprisionadas, fragmentos de almas que haviam sido absorvidos pelo lugar, digeridos lentamente ao longo de décadas ou séculos. A casa não estava assombrada. A casa estava viva. E ela se alimentava de desespero, de medo, de isolamento. Cada pessoa que morria ali, cada pessoa que desaparecia, não se ia. Ficava. Tornava-se parte da estrutura, parte da fundação. Seus medos se tornavam as sombras que dançavam nos corredores. Suas memórias se tornavam os sussurros que ecoavam à noite. Suas últimas agonias se tornavam a presença que sufocava qualquer um que tentasse habitar aquele lugar. Daniel viu Clara ali, ou o que restava dela. Uma forma pálida, semi-translúcida, presa dentro do círculo como um inseto em âmbar. Seus olhos ainda se moviam, ainda demonstravam consciência. Ela ouviu. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Apenas o movimento labial desesperado. Cova. Mas era tarde demais. O chão sob os pés de Daniel começou a ceder. Não fisicamente. Era algo mais fundamental. O próprio conceito de solidez estava se dissolvendo. Ele estava afundando, não através da terra, mas através da realidade, em direção a algo que existia abaixo das camadas convencionais da existência.
As vozes explodiram em sua mente. Todas ao mesmo tempo, cada uma exigindo ser ouvida, cada uma compartilhando seus últimos momentos. Ele sentiu mortes que não eram suas. Sentiu o terror de um homem enterrado vivo no século XIX. Sentiu o desespero de uma mulher que enlouqueceu lentamente durante meses de isolamento. Sentiu a agonia de crianças que haviam se perdido na floresta e encontrado a casa, apenas para nunca mais saírem. E então, no centro de todo aquele caos, Daniel sentiu a coisa que vivia no porão. Não era uma entidade no sentido tradicional. Era mais antiga que isso. Mais primitiva. Era fome personificada. Um buraco negro emocional que havia sido atraído para aquele lugar há muito tempo, talvez quando a casa fora construída, talvez até antes. Havia se aninhado ali, criando um ponto de convergência onde o véu entre mundos era fino demais, onde as consciências podiam ser capturadas e mantidas indefinidamente. A casa era apenas o recipiente. A coisa no porão era o verdadeiro horror. Daniel tentou gritar, mas sua voz foi absorvida. Tentou se mover, mas seus músculos não respondiam. Sentiu sua consciência sendo puxada, esticada, preparada para ser integrada à coleção. Logo, ele seria apenas mais uma voz no coro. Mais um nome na parede. Mais um fragmento de terror alimentando a fome que nunca terminava. No último momento de lucidez, enquanto sua individualidade começava a se dissolver, Daniel compreendeu a verdade final. A casa nunca escolhia aleatoriamente. Ela atraía os solitários, os quebrados, os que buscavam o isolamento. Porque eram esses que ninguém procuraria. Eram esses cujos desaparecimentos seriam lamentados por poucos e esquecidos por muitos. A casa era eficiente em sua crueldade. Selecionava cuidadosamente cada vítima.